Bom dia, queridos irmãos, nesta quarta-feira, dia 22 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, depois do 5 ao 9. Ouve, Israel, as leis e os decretos que eu, Deus, vos ensino a cumprir, para que vivas. O trecho de hoje nos convida a meditar mais uma vez sobre a acolhida amorosa da vontade de Deus, que é o nosso alimento, a nossa vida, nossa inteligência e nossa sabedoria. Não sejais igual o cavalo e o asno, diz a Bíblia, que precisa domar com cabresto e rédea, senão a você não se aproximam. Quem busca a vontade de Deus com todo o seu coração será feliz para sempre. Do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vai vos dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os teus próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o aos teus filhos e netos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouve, Israel, as leis e os decretos que eu, Deus, vos ensino a cumprir. Irmãos, para uma pessoa superficial e revoltada, essa frase soa como uma imposição. Essa linguagem de leis e decretos parece chocar contra o instinto de liberdade que cada um de nós tem dentro do seu coração. Mas, se pensarmos bem, a vida começa para cada um de nós quando nos tornamos capazes de entender e respeitar as leis do país, por exemplo. Uma pessoa tira a habilitação quando consegue respeitar as leis do trânsito. Uma pessoa consegue tirar o diploma quando consegue respeitar as leis da escola, da faculdade. Uma pessoa se torna um Neymar quando consegue respeitar as leis do futebol. E assim por diante. Nada de bom se constrói sem saber respeitar um regulamento. Quem pretende viver sem lei se torna escravo das suas vontades e acaba nas drogas, como bem sabemos. Essencial da vida é saber lidar com os não que ela nos dá. Se uma criança recebeu sempre sim por parte dos pais que não souberam educá-lo, então não conseguirá falar não às drogas e aos vícios e a qualquer coisa negativa que o destrói. Hoje mesmo, pouco antes de iniciar esse diário, um casal italiano nos enviou uma notícia preocupante que saiu na Itália. Um grande alerta pelos meninos, pelos rapazes menores que se suicidam na Itália. Parece que 500 jovens por ano na Itália se suicidam. E lembrem que não tem muitos jovens na Itália.
Sabemos que não é diferente na França e em outros países. Se trata de um alerta grave, porque os adolescentes tiram a sua vida. A isso se acrescentam os outros problemas assustadores, como os meninos hikikomori, do Japão, que se fecham em casa, cortam as pontes com o mundo externo, contra o qual sentem fobia e ódio, e têm como única ligação com a sociedade o Facebook, o WhatsApp, o e-mail. Vivem fechados em seu celular, computador, televisão, por anos, dezenas de anos. Se fala de 1 milhão de jovens assim no Japão, trancados em seus quartos, sem contato com o mundo, revoltados e aterrorizados. Mas não é essa a única doença da alma desse tempo sem espiritualidade. Escute o que fala esse artigo italiano. Sinais de distúrbios, disagio como falam os italianos, são as mudanças repentinas e violentas de humor, comportamentos autolesionantes como se cortar, se ferir, e drástica queda dos resultados na escola e extrema irritabilidade e busca das drogas. Tudo isso, irmãos, nos leva a pensar. Tem tudo e não tem a vontade de viver. Um psicanalista entrevistado dizia assim: uma causa do fenômeno do suicídio dos adolescentes e dos outros comportamentos autolesionantes é que os pais não conseguem colocar limites e pontos firmes para o filho, que vive momentos de confusão. Os pais devem ser presentes, confiáveis, devem representar uma referência. Hoje tem muito a ideia de ser amigos dos filhos, mas isso não resolve tudo. É positivo sim, mas o filho precisa também de regras, de limites, que sem dúvida farão nascer conflitos. Mas são esses que, uma vez resolvidos, fazem crescer na vida, fortalecem e protegem. Vocês percebem que estas colocações nos fazem entender melhor a palavra de hoje. Deus, que é nosso Pai e nosso amigo maior, coloca as regras da nossa vida, regras que são como os trilhos de um trem, que nos ajudam a correr na vida. Sem isso, o trem atola e vai para o brejo. Ouve, Israel, as leis e os decretos que eu, Deus, vos ensino hoje a cumprir. Cultivar essa intimidade com Deus, deixar-se ensinar por Deus, deixar-se conduzir por Deus, isso é o que salva a vida, a enche de alegria e de vitalidade. Não há hikikomori com Deus. A lei de Deus está na Bíblia, no Santo Evangelho, que precisamos conhecer e vasculhar, sem pensar de saber tudo. Por isso, na caminhada do conhecimento da lei de Deus, é indispensável um mestre que nos ensine como foi Moisés para o povo, como foram os apóstolos para o mundo. Antes de subir ao céu, Jesus disse: Ide pelo mundo inteiro, fazei discípulos meus todos os povos, ensinando-os a cumprir o que vos ensinei. Você entende quanto é importante a formação, o ensinamento, que devemos procurar com humildade e fidelidade. Quem se revolta contra a formação, corta o seu oxigênio e morre à míngua. Vamos escutar de novo essa iluminante palavra de Deus, que nos anima a construir intimidade com Ele e aprender dele. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vai vos dar.
Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os teus próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o aos teus filhos e netos. Vamos dedicar mais um minuto para escrever as frases que mais falam ao nosso coração e à nossa alma. Podemos agora escolher um propósito, tentando ser o mais concreto possível. Por exemplo, se você sente de tomar como propósito ser fiel à lei de Deus, então se pergunte: qual lei, qual ordem de Deus eu vou me esforçar para viver hoje? Sabemos bem que toda a lei se resume no amor a Deus e ao próximo, mas tente traduzir isso para a sua vida. Vamos dedicar este último minuto para refletir bem em como colocaremos em prática quanto nos propomos. Ouve, Israel,
as leis e os decretos que eu, Deus, vos ensino a cumprir, para que vivas. Paz e alegria a todos. A lei de Deus é para o nosso bem. Paz e alegria a todos. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad